Olá pessoal, vamos continuando com as nossas aulas aqui, né? Vamos colocar o botão, aqui a gente tem a nossa consulta, né? Vamos colocar um botão aqui de editar e de excluir. Então vamos, pra gente fazer isso, pessoal, a gente vai precisar usar um template aqui, ó. A ideia de um template da tabela. Então eu peguei mais ou menos aqui alguns exemplos para a gente pegar e transformar. Então esse é um dos exemplos aqui. A gente vai pegar esse template aqui, ó, e vamos colocar como se fosse, ao invés de a gente colocar no começo, a gente vai colocar no final, né? A mudança seria só essa. Então aqui, pessoal, como numa linha só a gente está abrindo e fechando a nossa table, nós vamos colocar a nossa, dentro da nossa table, vamos colocar esse aqui, que é a forma da gente trabalhar as opções aqui dentro, trabalhar os nossos templates. Então a gente colocou aqui, esse pessoal aqui não colocou nada, né? Então vamos visualizar aqui como é que ficou. Vai ficar exatamente igual ali, com aquele... Não salvou? O que deu de problema? Não, a gente copiou algo errado. Deixa eu confirmar ali. Ah, aqui é só para eu colocar um espaço em branco na minha header. Aqui, ó, a gente pode notar que esse template vale para header. E a gente precisa criar um template também para o body, né? Então, no nosso caso, é esse cara aqui. Eu vou copiar todo aqui, depois a gente remove. Então, beleza, para nossa header não ficar feia, né? Então, vamos criar aqui. Nesse momento, acredito que vai rodar aqui agora. Isso, beleza, nosso botão. Mas a gente não quer esse botão, não quer essa ação, tudo mais, então vamos mudar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar toda essa linha condicional que abre. A gente precisa tirar, ó. Agora, nada de aparecer linha. Mas também o controle não seria esse. A gente pode notar, pessoal, que esse aqui é o controle customizado que eu estou colocando. E esse aqui é um for each para ele colocar cada coluna, já pegando da propriedade do elemento ali. Então, no nosso caso, a gente tem aqui uma primeira coluna. E a gente pode, inclusive, colocar algo aqui, ó, que não é a intenção nesse momento, é só para não ficar, ó. Nesse caso, que ele está dentro da tag. Deixa eu mostrar para vocês aqui, a gente precisa colocar dentro, né? Vou colocar um A ali. Isso, agora ficou ok. É só para ficar esse espacinho aqui nesse momento. Mas de qualquer forma, nós não queremos isso no início, a gente quer no fim, certo? Para padronizar mais ou menos igual a gente fez o CRUD direto no PHP. Beleza, pessoal. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ao invés de colocar isso, a gente vai colocar embaixo. Porém, nós não queremos o checkzinho, né? Nós precisamos de um QBTN. Quero colocar ele redondo e vamos colocar um ícone, né? FA faz FA faz edit. Se eu não estiver enganado, acredito que vai ser um lapisinho. Vamos ver. A tela não atualizou. Então aqui apareceu. Mas pelo jeito não é. Ou eu errei aqui o edit, ou eu errei ou eu errei o edit. Acho que eu errei o ícone aqui. Ou eu errei a forma de colocar aqui. Vamos olhar lá no nosso main layout lá, como é que tá lá.
faz é o contrário. É o contrário. É faz FAEDIT. Isso, pessoal, é isso mesmo. Eu quero só diminuir um pouquinho. Acho que é condensed o íconezinho. Tá bom, deixa daquela forma mesmo. Depois a gente procura exatamente como a gente muda o item. Deixa eu colocar ele quadrado, acho que o quadrado ficou até um pouco melhor. Beleza. E aqui até então a gente não fez nenhuma ação. Isso. Que a gente vai apagar, né? Beleza. Então eu coloquei um lapisinho para editar e uma borrachinha para apagar. E aí a gente tem aquela infinidade de ícones. No primeiro momento, vamos criar, quando clicar, um evento remover. Passando... Deixa eu ver lá no manual como é que a gente pega... Isso, ó, a gente pega a propriedade assim, ó. Então a gente vai passar como parâmetro próprio ponto row.id. E aqui, ó, vou criar dentro do nosso método, dos nossos métodos, esse remover que vai receber o ID. E aí, pessoal, vou pôr só um console console.log e vou pegar o ID e exibir, só para ver se a gente conseguiu realmente capturar aquele ID. Então vamos aqui, nosso, ó, então ID 1, ID 7, beleza. Então a gente vai fazer o nosso excluir. Para isso, né, pessoal, a gente vai usar essa mesma biblioteca, o Axios. Então, Axios. Qual foi o evento que a gente colocou no... Tá abrindo o PHP aqui. Que a gente colocou para excluir. Eu não lembro se foi um post. Deixa eu confirmar. Ou se foi um delete mesmo, acredito que foi um delete. De qualquer forma, a gente tem que pegar a URL, a gente confirma lá e já coloca também a... Deixa eu já remover esse console aqui, né? A gente já pega exatamente a URL e já coloca a resposta aqui. Na tela de cadastro a gente tem lá certinho a forma de enviar a mensagem. Eu acredito que aqui vai ser isso mesmo. Deixa eu confirmar aqui, editar usuário, deletar. Deletar a gente realmente... Então a gente cria um objeto com ID. Então a gente vai colocar, deixa eu só pegar aqui para não errar, localhost, meu app, usuário WS, deletar. Utilize o método delete, beleza. É isso, delete mesmo. Então aqui a gente vai colocar isso, porém a gente tem que criar um usuário, a gente tem que criar um objeto que tenha lá dentro o ID, confirma isso, o ID. Então eu vou criar aqui, vou criar dentro do parâmetro. Vou criar aqui ID é igual ao nosso ID. Aqui ele ficou confuso, né? Deixa eu criar fora. Então eu vou criar aqui. Aqui nesse caso é um usuário que é igual a um objeto usuário que tem um ID
id minúsculo é igual, ele vai gerar confusão essas duas coisas. Aqui eu vou pôr id usuário para ficar só mais claro, só mudar o nome do parâmetro. Acredito que ia funcionar. E aqui a gente passa realmente o usuário. Delete isso. Vamos lá ver se provavelmente vai dar o problema do header, né? Vamos confirmar. Ó, access control origin e deve dar o do header também. Então é só a gente fazer aquela mesma mudança, né? Vamos pegar aqui o nosso cadastro usuário. Vamos um por vez, né? Só para a gente conferir se precisa dele mesmo. Acredito que nesse caso aqui é só esse. Alô methods. Essa é nova, né? Provavelmente é só a gente colocar para acessar o método delete. Deixa eu já colocar aqui. Header. Parameter required. Eu acredito que ele até já não deletou. Vamos só limpar aqui pra gente ver onde é que aconteceu o erro. Notify. Delete aqui a gente chamou, na teoria funcionou. Tem que ver com. Antes, vou só comentar o Notify aqui e vou ver qual que é a resposta que está acontecendo aqui. Console.log resposta. Ó, deu variável não definida variável mensagem. Não definida variável mensagem. Então ele não conseguiu. Deixa eu dar um eco aqui. Ele não conseguiu deletar o usuário. Porque a variável mensagem está sem valor. Então tem algum tratamento aqui inconsistente. Vamos testar aqui que a gente vê melhor. Aqui a gente, na teoria o request está certo. Aqui ele também não apareceu aquilo lá, né? Deixa eu dar um var dump aqui. Dados que a gente tem certeza do que está obtendo, né? É bom que esses erros acontecem aqui, que já vê como é que resolve, né? Na verdade, então, não pegou. O request foi null. Antes disso, deixa eu pegar aqui. Deixa eu criar uma variável conteúdo. Então aqui e aqui. Pra gente fazer a aquisição e já encontrar o problema. Cadê? Fui no lugar errado aqui em data, né? String vazia. Ele não conseguiu obter nada. A gente não está passando parâmetro. Deixa eu confirmar aqui.
O delete tem uma configuração, tem uma sintaxe um pouquinho diferente. Então ele pede para que a gente coloque as informações dentro de uma variável data. Então na teoria sim vai funcionar. O mesmo problema, low headers. Vamos já colocar esse cara aqui, né? Então, vamos ver se agora vai. 7. Ó. Agora ele respondeu com os meus debug e tudo mais. Então, teve bom. Ok, então vamos só aqui do nosso PHP tirar esses var_dump aqui que a gente usou para fazer o teste, que na teoria vai acontecer tudo ok. E aí pessoal, a gente ainda tem que fazer, ó, agora o 7 já não está aqui, sinal que funcionou, porém não atualizou a tela, que é outra coisa que a gente precisa fazer. Ok, agora só apareceu realmente que é para aparecer. Eu esqueci de descomentar isso aqui, né? Então a gente pode remover o console.log. E aí vamos remover o 11 agora. Ok, usuário deletado com sucesso, mas ele continua na tela. Então o que a gente precisa fazer? Só para a gente evitar a replicação de código, eu vou criar um método aqui, consultar sem parâmetros, e nós vamos no Monted, a gente vai chamar this.consultar, e também na teoria ele teria que encontrar ali. E aqui logo abaixo da mensagem a gente vai dar um this.consultar, que ele encontrou. Estranho. Monted não acessa os métodos. Então vamos analisar o que está errado aqui. Aqui acho que não é isso mesmo. Na teoria isso tem que funcionar. Eu acho que eu tinha consultar. Acredito que é isso. É um errinho básico dos básicos. Deixa eu deletar o 12 e agora o 12 não está aqui mais. Então deu tudo certo, pessoal. Simplesmente eu tinha errado a forma de... um erro ortográfico tinha atrapalhado. Igualzinho em programação, né, pessoal? Um errinho ortográfico lasca com a nossa vida. Beleza. Então nesse caso o deletar aqui está funcionando. Beleza, ó. Ó. E a gente deleta tudo. Agora vamos fazer um pouquinho diferente o editar. Vamos criar uma nova tela para o editar, só para a gente simplificar a visualização. A gente vai ter aqui, ó, a mesma coisa do nosso cadastro. Eu vou colocar aqui, ó, exatamente a mesma coisa. Depois vou só adicionar aqui um input, que será o nosso usuário.id. De qualquer forma, nós precisamos criar também aqui o nosso usuário, né? Beleza. E aqui a gente vai criar um ID, que por padrão é 0. Ok. Beleza. Aqui, pessoal, nós vamos só colocar aqui um read only, porque esse campo é só leitura. Vamos então criar aqui o nosso componente aqui, chamar o nosso componente. Então, pessoal, acabamos de criar o nosso editar, né, o nosso componente aqui.
editar com ID igual a 0, padrão, campo de ID somente leitura. E agora vamos referenciar aqui dentro do consulta o nosso editar. Eu vou colocar aqui, ó, e o meu editor aqui, ele me ajuda nisso aqui, ó. Então o que eu fiz? Ele fez aqui, ó, e ele já fez esse import aqui e já colocou o componente editar aqui. Então, na teoria, ó, vou até voltar, ó, o nosso componente está aqui, porém não está carregado e nem visível, né? Então a gente precisa, aqui no nosso editar, a gente vai criar também uma região aqui que é o props. O que é o props, pessoal? O props nada mais é do que parâmetros que a gente vai enviar para esse componente do view. Então nesse caso, pessoal, nós vamos criar um parâmetro que é o parâmetro usuário, que é o próprio usuário que nós vamos fazer a edição usuário. Então eu vou criar aqui usuário parâmetro só para diferenciarmos. E aqui a gente vai criar e vamos definir o tipo dele. Então o type dele é object, né? E é um parâmetro que é requerido. Required igual ao true. Então ele é um parâmetro obrigatório. Beleza, pessoal. Quando pessoal, porém nessa situação nossa, nós não precisamos desse usuário aqui. A gente só precisa desse usuário do parâmetro. Nós vamos usar ele mesmo. É um do tipo objeto. Tranquilamente dá para a gente usar. E lá na nossa consulta, o que nós vamos fazer? Quando a pessoa clicar naquele botão, a gente vai selecionar aquele objeto e vai jogar aquele objeto para aquele componente editar. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma variável usuário edição, que por padrão ele vai ser nulo. Beleza. Quando a gente... E aqui, ó, na tabela de editar, eu vou colocar aqui um @click, né? E vou colocar um evento editar. E nesse evento editar eu vou passar o props.ru, que é a própria, não, a ru mesmo, que é o próprio objeto da edição. E vou criar aqui abaixo, lá nos meus métodos, o método editar. Esse método editar vai receber um usuário e vai passar para o usuário edição. Então this.usuário edição e vai passar o usuário. Ok. Até então a gente jogou para aquela variável nosso usuário edição o usuário no momento que ele clicou naquela linha. E aí eu vou fazer aqui, ó, um if nesse componente, caso o usuário edição igual a null, vai carregar a tabela. Beleza. E aqui, naquele componente, ele só vai renderizar se o usuário edição for diferente de nulo. E aí, pessoal, aqui a gente vai passar ao usuário o próprio usuário edição. Tá vendo aí que o WebStorm já me ajudou nisso aí, autocompletou tudo? Beleza, vamos clicar e vamos testar se vai funcionar.
Ó, nesse momento ele já carregou o meu usuário 4, eu não consigo editar aqui, mas aí teve Vinícius. Eu vou colocar aqui um Vinícius 4. Vou colocar aqui um Vinícius 4 e vou clicar em cadastrar. Não vai funcionar, né, pessoal? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque nós não temos nenhuma ação no nosso botão desse editar aqui. Correto? A gente não tem esse cadastrar usuário. Até o console chiou foi o evento clique não está cadastrado. Ó, cadastrar usuário não existe. Beleza. Então vamos criar o nosso cadastrar usuário, que na verdade eu vou colocar editar usuário. Aqui, pessoal, eu dei só um Ctrl Alt L para a gente formatar isso melhor. Aqui eu vou colocar os métodos, né? E vou colocar esse método, editar usuário. Que o que ele vai fazer? Vai chamar o Axios, que a gente precisa importar, correto? Que aqui o nosso... Não chamou não, mas é import Axios from Axios. Beleza. Nesse momento a gente já tem. E aqui a gente vai fazer um put, né? Qual que é a nossa URL lá? Vou voltar aqui ao editar usuário. Então, utilize o método put. Então, no put, ele já espera editar usuário e já espera o objeto, o objeto em si, que vai ser o nosso próprio usuário. Quando terminar, o que nós vamos fazer? Resposta. Aqui eu vou fazer o mesmo padrãozinho para a gente já ir testando. Vou colocar o nosso console.log resposta. Beleza, vamos aqui. Já está carregado aqui. Deixa eu limpar esse console para ficar melhor. E a gente vai em cadastrar. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Alguma coisa deveria acontecer. Arroba clique, editar usuário. Agora ele está marcando. Vou colocar editar usuário no console. De qualquer forma, né? Vamos mudar esse nome para editar. Isso, beleza. Ele está dando um problema aqui no editar usuários not definido. Método editar usuário não definido? Está definido. Tá certo. Não consegui encontrar o que eu fiz de errado aqui. Será que é a questão da variável? Deixa eu criar. Mas aqui tá certo. Editar usuário ele não chamou. Arroba clique tá certo. Editar usuário. Editar usuário, método normal. Não tem muito sentido não funcionar.
deixa eu recarregar essa tela aqui, porque pode ser algum lixo aí. Vamos lá, editar o 4, colocar o 4 aqui no login e vamos ler melhor esse erro, usuários não definido. Então vamos analisar aqui, usuário não definido, simples, faltou o this aqui, pessoal, ó. Agora eu vou salvar aqui. Vou salvar aqui. Deixa eu até fechar aqui. Ó, agora deu outro erro, já passou aqui. Então os mesmos header aqui, eu preferi esperar dar os erros aqui, mas nada mais é do que a gente pegar os mesmos daqui, ó, e jogar aqui no nosso editar usuário. Beleza, nesse momento continuou os métodos, que é lá do deletar, e aí a gente vai permitir o put, né? Deixa eu limpar aqui e ok, deu erro. Legal. Eu até gosto que dá esses erros aqui, que a gente já mostra como está. Então não conseguiu obter a senha. Por que não conseguiu obter a senha? Então, pessoal, não conseguiu obter a senha. Por que não conseguiu obter a senha? Justamente porque no nosso serviço, vamos até conferir aqui, ó, a gente não envia a senha. E a ideia é essa mesmo, eu até que vacilei aqui. Aqui, ó, a gente pega o ID, nome e login, a gente não pega a senha. Até porque o ideal para alterar uma senha é confirmar a senha anterior com a senha nova e tudo mais. E não é feito num momento desses, né? É feito em um momento, digamos assim, posterior, ou no momento que tem uma confirmação. Então o ideal para nós fazermos aqui é remover na alteração a senha. E fazer realmente num outro momento, quando uma outra tela para alterar a senha, né, que a pessoa mesmo altera, a gente tira a confiança do sistema. Coloquei aqui uns detalhes só para a gente testar, só para eu visualizar. Deixa eu remover. Beleza. Aqui eu tinha chegado a colocar a coluna da senha aqui, mas aí eu lembrei que a ideia não é essa mesmo. Então deixa eu no consulta aqui. Deixa eu remover a coluna senha. Deixa eu ir lá, que aqui já vai direto. Isso, então essa coluna senha não existe. Beleza. Acho que agora ficou ok. Então beleza, pessoal. A ideia do CRUD, pessoal, é mais ou menos essa. Antes de finalizar, né, vamos testar realmente se isso funcionou. Ó, aqui, ó, falta a gente tirar ali. Vou até parar e tirar. Nesse editar aqui a gente precisa tirar esse usuário que a gente colocou ali para testar. Tirei. Ok, vou colocar aqui Vinícius 4 e no login Vinícius 4 também. Eu vou editar. Ó, aqui ele retornou agora, pessoal, ó. Senha não definida, então a gente vai ter que fazer um tratamento lá do lado do back-end para quando não enviar a senha, a gente deixar fazer o update dessa mesma forma. Então aqui, beleza, a gente precisa, se não digitar a senha, a gente precisa deixar, né? Login, tal. Beleza. E aqui, ó, essa parte aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, se senha diferente de nulo, o que eu preciso fazer? Eu preciso concatenar a essa SQL, então SQL mais, opa, não, igual ponto, que é igual a SQL, vou fazer da forma mais simples, concatenado com essa parte aqui do nosso update. Ok. E aí, para não,
que aí vai dar erro de sintaxe no SQL, aqui embaixo é que a gente precisa. Independente de qualquer coisa, SQL, que é igual SQL concatenado com o nosso where. Beleza. Ok, vamos ver se vai funcionar, pessoal. Deixa eu limpar o console. Ó, agora deu erro de sintaxe lá no... Então aqui tá falando que indefinido SQL. Acredito que eu já sei o que é. Aqui, pessoal, ó. Esqueci de colocar como variável. Acredito que agora vá. Deixa eu até tirar isso aqui. E vamos lá. Deixa eu limpar aqui o console e agora foi. Usuário alterado com sucesso. Então só basta a gente colocar aquela mensagenzinha que a gente colocou, por exemplo, no delete lá. Aqui eu vou colocar a mesma coisa no editar ali, né? Deixa eu... Já alterei, deixa eu só confirmar ali. É isso, veio a mesma coisa, ok. Então vamos lá. Apareceu no console, mas eu já salvei aqui, tá no editar usuário mesmo, que não é para aparecer no console não. Deixa eu recarregar a página aqui. Então vamos lá, editar 455. Editar usuário, continua aparecendo no console, tem alguma coisa errada. Usuário alterado com sucesso. Deixa eu editar usuário. Não tem nada errado aqui não, resposta.data.mensagem. Não está carregando, pessoal, tá vendo que eu já salvei aqui no editar usuário. Deixa eu parar. Só às vezes o Quasar acontece isso, não é a primeira vez que a gente precisa parar e rodar de novo. Terminar de compilar aqui. Então vamos lá, consulta usuários, vou pegar esse cara aqui e vou editar, vou pôr aqui 5 mais 5, beleza. Usuário alterado com sucesso, agora funcionou, era só questão de parar o Quasar e voltar. Pessoal, na próxima aula nós vamos trabalhar algumas outras coisas, como segurança, como sessão de usuário e tudo mais, a gente vai explicar algumas coisas a mais, mas por hoje é só. Então um abraço, até mais.